A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Bom, olá pessoal. Iniciando aqui a participação de mais um evento da Clint, agradecer aí o convite da Clint para conversar com vocês aí sobre inteligência comercial e aproveitar esses 40 minutos aí para compartilhar com vocês algumas informações que a gente pode utilizar tanto na área de marketing como de vendas para que a gente possa melhorar ainda mais as nossas vendas e trabalhando muito aí com dados, né? Então esse vai ser o foco da nossa conversa, trazer para o contexto de marketing e vendas a utilização de dados ancorado aí no conceito então de inteligência comercial. Antes de continuar me apresentando aqui, meu nome é Eduardo Matos. Pelo o nome aí ser meio comum, as pessoas acabam conhecendo mais por Matos, mas atendo aí pelas duas formas. Então, aqui um pouquinho a minha jornada na área de empreendedorismo. Tenho a formação aí na área técnica, mas dando sequência com mestrado em inteligência de uma maneira mais abrangente, tanto inteligência do conceito de estratégia, como inteligência empresarial estratégica, inteligência comercial, e também com inteligência artificial, juntando esses dois mundos para a gente conseguir fazer empreendimentos melhores utilizando esses dois conceitos. Bem, em 2000, aí, nessa jornada empreendedora, aí, 2001, já estava com uma empresa focada no segmento de inteligência, juntando esses dois mundos. Essa empresa a gente tocou junto com outros sócios aí até 2006, quando tivemos uma absorção aí de uma empresa maior aqui de Floripa, que foi a Digitro, algumas outras experiências aí na área de empreendedorismo, também tive um bar aqui em Floripa, chamado Academia da Cerveja, e em 2003 voltei então em um mundo de empreendedorismo, inicialmente por conta de alguns experimentos na área de investimento, e em 2016, então, iniciando aí com a Intexify, que é uma startup para a área que atua fortemente na área de marketing e vendas, entregando smart leads, que são leads gerados por inteligência para os nossos clientes. Na sequência, eu falo um pouquinho mais da Intexify para vocês conhecerem também. Bem, então já indo direto aqui ao tema da nossa conversa, eu trago sempre aqui, quando há algo presencial ou pode ter uma comunicação aqui com o público, a pergunta que vem aqui é o que representa esses dois cachorrinhos, né? Muitos de vocês talvez já estejam pensando e acertando o que significa essas duas áreas de uma empresa, esses dois, que está representando esses dois cachorros, que geralmente é marketing e vendas, né? Isso está tendo uma transição bem bacana, que na realidade é o que a gente espera, que não exista mais essa imagem, onde marketing às vezes comenta que gera leads, bastante leads para o time comercial, mas ele acaba não convertendo em vendas, e vendas reclama de que marketing gerou leads, mas não qualificado o suficiente. Né? Como eu falei, existe todo um caminho que está sendo trilhado agora para que não tenha justamente essa disputa, né? E no final do dia, o objetivo é que a gente vá para o mesmo caminho, que é marketing e vendas trabalhando juntos, né? Bem, dando esse contexto, falar agora mais especificamente de inteligência comercial. Um breve conceito aqui, mas destacar alguns pontos, né? Que inteligência comercial, inteligência de mercado, o mais importante é que ela é uma ação estratégica, né? Então, eu defini algumas ações de como eu vou chegar numa linha mais rápida para encontrar o meu cliente, né? E de que maneira que a gente pode colaborar
para o meu time comercial. Então, são ações estratégicas que ajudam a antecipar cenários. Então, sempre quando a gente está falando de inteligência, a gente está falando de antecipação, né? E neste caso aqui, antecipação de cenários comerciais. E aí com foco e com base em dois momentos. Um é na coleta de informações e depois na análise dessas informações que são coletadas, certo? Para deixar um pouquinho mais claro, trazer aqui, isso remete ao momento lá que também a gente trabalhou muito na área de segurança pública, na primeira empresa, e eu trago aí do conceito de investigação, que é muito utilizado na área de segurança pública, para fazer essa distinção com relação à inteligência. Então, colocando esses dois momentos aqui, inteligência é sempre quando eu estou querendo antecipar alguma coisa. Então, é o que vem antes. Investigação é o pós, então algo que já aconteceu. A inteligência está baseada em hipóteses, né? Então, eu gero alguns cenários e depois eu vou confirmar se esses cenários, se essas hipóteses realmente existiram ou não. A investigação é a partir de um fato já que foi consumado. Então, aconteceu alguma coisa e eu vou investigar para ver o porquê que aquilo ali aconteceu. E, para finalizar, então, a inteligência antecipa e a investigação reage, né? Então, feito essa distinção, a gente vai dar sequência nos pontos que a gente tem aqui do lado esquerdo, que é o que vem antes, hipótese e antecipação de cenários, certo? Para isso, nós vamos trabalhar com 4 momentos, né? Um momento de coleta de informações, de organização dessas informações, de análise e difusão. Bem, dando sequência, antes de a gente ir para essas etapas propriamente dita, a gente tem que fazer algo que vem antes, que é um planejamento. Mas um planejamento, no mínimo, para a gente ter um contexto de onde aplicar essas etapas da inteligência comercial. Senão, a gente começa a fazer de uma maneira muito abrangente. E aí, é muita coisa, são muitos detalhes para a gente contemplar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer alguns cortes, alguns contextos, né? Então, desse planejamento, e inclusive para a audiência que está assistindo agora, a gente já tem um contexto, né, que a gente está trabalhando para o contexto de serviços. Então, neste caso aqui, a gente quer identificar melhores clientes, ou identificar na nossa base quais são os melhores clientes para a área de serviço, né? Mas mais do que isso, dentro desse planejamento, dentro do foco de serviços, como que a gente pode verificar qual é o mercado que é mais interessante? Bem, aqui a gente já começa a olhar para a nossa base de clientes atuais, né? Então, para que eu possa utilizar toda a minha estrutura de inteligência, utilizar minha técnica de inteligência para conquistar novos clientes, é interessante eu olhar para a minha base atual, né? E olhando para a minha base atual, a primeira coisa que eu preciso observar então, qual é o meu tipo de serviço, né? Então, já que a gente está falando de serviço nesse nosso contexto, que tem o melhor ROI. Bom, se eu tiver um serviço somente, eu já sei qual é o que tem o melhor ROI. Agora, se eu tenho mais do que um, é importante eu perceber qual é aquele que está dando o melhor retorno sobre investimento, né? Que é o que a gente chama aqui, então, de melhor ROI. Dado isso, é interessante eu responder algumas perguntas. O meu negócio, o meu mercado precisa de crescimento rápido? Se eu preciso de crescimento rápido, eu tenho que dar foco nos serviços de ciclos menores. E geralmente, quando que uma empresa precisa de crescimento rápido? Isso se dá, às vezes, quando você está no momento inicial daquela empresa, né? Que você ainda está entendendo qual é o seu mercado, entendendo qual é o seu cenário. E, para isso, é mais interessante você focar naqueles serviços onde a tomada de decisão do teu cliente é mais rápida. Então, isso é o que a gente chama de ciclos menores dessa jornada de marketing e vendas, né? Principalmente aqui de vendas. Então, se eu tenho um determinado serviço onde a tomada de decisão ela se dá em torno de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês,
até 2 meses, eu estou dando preferência, então, para clientes com ciclos menores. Bem, eu já estou numa jornada, né, já estou consolidando o meu mercado, já estou no mercado há 6 meses, 8 meses, 1 ano, e eu quero agora contas maiores. Bom, se eu quero trabalhar com contas maiores, eu tenho que focar naqueles serviços, então, que têm receitas maiores, né, que vão me dar um retorno sobre o investimento maior. E, geralmente, a gente está falando, então, de contas com ciclos maiores, onde eu tenho mais pessoas para conversar nessa tomada de decisão para que aquele cliente se torne efetivamente, para que aquele lead se torne efetivamente meu cliente, né? Bem, dado um contexto inicial, aqui já tem uma primeira atividade, então, para a gente realizar, né? Que é o primeiro passo, que é definir qual é o seu mercado. Né? Então, dado aquelas 2 perguntas que a gente fez anteriormente, a gente entender qual é o nosso mercado para dar sequência nesse processo, então, de coleta de informações. Né? E agora a gente vai trabalhar, eu já tenho um contexto, já tenho um segmento, já sei qual é o tipo de mercado que eu quero atuar, e agora eu quero buscar 2 momentos. Primeiro, coletar informações internamente, coletar informações dentro da minha base de clientes atual, para que eu consiga saber qual é ainda mais sobre qual é o tipo de perfil de cliente que é interessante para eu dar sequência na minha abordagem comercial, tá? E aqui a gente pode lançar mão de 2 fontes de informação. Primeiro, fontes de informações internas, né? Onde a gente vai trabalhar aqui com 3 momentos, buscando informações de firmografia, tecnografia e de comportamento, eu vou detalhar um pouquinho na sequência, e também considerar informações externas, né? Então, também onde eu considero como é que está a minha concorrência, e algo bem interessante para o momento atual, como é que está a conjuntura, como é que está a conjuntura econômica, como é que está a conjuntura política, se tem algum fator que aconteceu recentemente, que impactou no mercado, né? Então a gente está exatamente numa situação dessa, com um fator externo que a gente não tinha um controle, mas acabou impactando no meu negócio. Então tudo isso é interessante a gente levar em consideração nesse processo de coleta de informações, tá? E onde é que a gente vai fazer essas coletas? Bom, a gente hoje tem uma série de fontes de informações para que a gente possa buscar mais dados, né? Então, inclusive, eu trago aqui para dar uma contextualizada nesse cenário, 2 pontos. Se a gente está na era da informação, ou se a gente está na era do excesso de informação, ou, eventualmente, a gente está nos 2, né? Na era realmente da informação e na era do excesso. Trago um número aqui, justamente para a gente confirmar isso. Hoje a gente gera em torno de 2,2 milhões de terabytes de dados novos por dia no mundo. Né? Então, isso, inclusive, está um pouquinho desatualizado, que é do Gartner, de 2018, lá trazendo agora para 2020, talvez isso aqui seja 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, acaba não importando muito. Eu sei que é muito dado, e justamente para confirmar o que a gente viu anteriormente, onde a gente sim está na era da informação, mas ao mesmo tempo pode estar no momento onde tem informação em excesso. Por isso que eu havia comentado anteriormente que a gente tem, antes de iniciar o trabalho com dados, é entender onde eu estou atuando. Então, qual é o meu contexto, qual é o meu cenário, né? E indo ainda nessa linha de analisar a minha base de clientes atuais, justamente para eu entender cada vez mais qual é esse meu segmento, e ver quais são as contas que são mais interessantes de eu capturar novas, tendo como referências atuais, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é olhar para a minha base de clientes atuais. E o que eu vou observar nessa minha base de clientes atuais? Então, primeiro ponto quais são as informações firmográficas ou de porte que eu tenho da minha empresa, dos meus clientes. Então, aqui é interessante também, como eu falei lá no início,
pegar essas empresas, pegar quais são os meus clientes atuais, baseado naquele meu serviço que eu tenho um ROI maior. Novamente, se eu tenho um serviço único, então eu tenho toda a base. Agora, se eu tenho mais de um, olha para aqueles que eles têm um retorno para o teu negócio mais interessante. Filtrando por esse tipo de serviço, olhar agora quais são essas informações dos clientes que correspondem a esses serviços. Então, a maioria desses clientes, ele tem um número de funcionários que são semelhantes. Qual é esse número de funcionário? São empresas que estão em estágio de crescimento, tem algum segmento, enfim, eu consigo saber qual é a receita dos meus clientes atuais. Então, tem um conjunto de informações aqui que eu posso explorar para entender cada vez mais qual é o tipo de cliente que eu tenho na base. Aí eu posso ir além, posso buscar, verificar se eu tenho informações dos meus clientes referente a stack de tecnologias, né? O que seria isso? Então, dependendo do serviço que eu estou executando, eu posso aplicar uma consultoria ou eu posso ter algum tipo de serviço que atenda empresas de tecnologia, que atenda, que seja útil para empresas que atuam com e-commerce. Então, é interessante olhar na minha base de clientes quais são os e-commerces que a maioria dos meus clientes utilizam, ou se são clientes na área de marketing e vendas. Então, se tem algum tipo de cliente que algum produto, alguma ferramenta que é interessante também para esse mercado. Então, olhar as tecnologias que os meus clientes atuais utilizam, isso é bem interessante, né? E depois eu vou para produtos e serviços. Então, de novo, olhando para a minha base, aqui a gente está focado mais em serviços. Então, quais são os serviços que atraíram inicialmente o meu cliente? Né? Como é que ele iniciou a conversa? Teve algum que fez com que os clientes entrassem inicialmente? Tem algum serviço que é a porta de entrada para os meus clientes atuais? Então, interessante observar isso também. E, por último, nós vamos ter aqui, então, a parte comportamental, né? Então, como é que esse cliente foi conquistado? Foi via uma estratégia de conteúdo, foi utilizando marketing de conteúdo, né? Tem algum momento, e aí que a gente está para olhar tanto pela questão da empresa como pela pessoa de contato dentro daquela determinada empresa, né? Então, tem outras coisas interessantes aqui no comportamento, que se aquela empresa, os clientes que estavam na minha base, eles receberam investimento em um determinado momento, é uma característica do meu time, dos meus clientes atuais, receberem investimento, né? A gente sabe que isso acaba acontecendo já está mais sedimentado em mercado americano, por exemplo, mas aqui no Brasil está começando a acontecer com mais frequência também. Bem, e onde é que eu posso ter suporte para olhar essas informações? Então, eu tenho aqui na questão firmográfica, por exemplo, em bases de cadastro de CNPJ. Então, a gente tem várias ferramentas hoje onde a gente pode buscar mais informações sobre os nossos clientes atuais, se eventualmente não tiver no meu CRM ainda, né? E aqui entra já o processo de coleta. Então, estou coletando informações adicionais da minha base de clientes atual. Aí eu posso olhar aqui stacks de tecnologia. Tem várias ferramentas também de coletas de tecnologia. A maioria são em ferramentas gringas, né? Vou dar aqui um exemplo da SimilarTech, é uma ferramenta onde você bota o site da tua empresa lá, daquela empresa que você quer descobrir mais informação, e ela vai dizer quais tecnologias que deixam assinatura no site dela. Então, isso é uma informação que você pode buscar remotamente. Temos aqui, eu quero saber, então, quais são os meus melhores serviços. E aí, é claro, temos dentro da plataforma de CRM. Então, é importante você ter uma plataforma de CRM desde o início e ela ser bem preenchida, ter todas as informações. Por quê? Porque agora ela vai nos ajudar justamente a buscar esses dados para que eu possa fazer uma abordagem mais direcionada na sequência. Questão de comportamento, behavior, plataforma de automação de marketing, né, onde se
Os meus clientes foram capturados via esse canal, né, via marketing de conteúdo, então eu posso perceber lá como é que foi, qual foi o decisor, qual foi o cargo do decisor que teve mais contato com os meus conteúdos até ele se tornar realmente cliente. Enfim, então com isso eu tenho quatro formas aqui de buscar informações, de buscar coleta de dados para para os nossos clientes atuais, né? Com isso, a gente vai chegar naquilo que a gente conhece, que é o ICP, ou seja, o perfil de cliente ideal. Então, quais são as empresas ou mais de um perfil de cliente ideal, né? Então, como é que a gente consegue agrupar os nossos clientes atuais? Eu consigo ter mais de um cluster, mais de um agrupamento? Se eu conseguir mais de um agrupamento, eu observo que eu tenho mais de um tipo de perfil de cliente, mais de um tipo de cliente para poder abordar, né? Bem, aqui a gente tem aí uma sequência que é olhar também quais são aquelas empresas que têm contas mais duradouras. Seria uma outra forma, ou então combinado com aquilo que a gente fez até agora, tá? Mas é mais uma forma, então, de eu coletar informações para a tomada de decisão. E como é que eu consigo ver quais são as contas mais duradouras e quais são os clientes mais felizes? Bem, aí tem uma metodologia que é muito conhecida também, que é o NPS, Net Promoter Score. Né? Então, muitos de vocês, se não conhecem, mas já devem ter feito alguma avaliação de uma empresa, colocando lá o quanto você indicaria aquele determinado cliente para um amigo, ou para um parente, ou para uma outra empresa. Né? Então, de uma maneira bem simples, você busca lá de uma nota de 0 a 10, e aqui você vai dividir, então, as pessoas que estão avaliando o seu negócio, né, avaliando o seu serviço, de 3 formas. Né? Então, quem são os detratores, quem são os neutros e os promotores. De 0 a 6, a gente tem os detratores, 7 e 8 os neutros, e o 9 e 10 são aqueles que estão muito satisfeitos com o teu negócio. Né? E o que você vai fazer depois disso? Conversar com eles. Né? Então, coletar mais informações desse perfil de clientes, para que você tenha ainda mais elementos na sua abordagem comercial. Então, eu tenho aqui os promotores, que eles vão te dar informações positivas, mas eu acho mais importante ainda conversar com os detratores, aqueles que estão insatisfeitos com o teu negócio. Então, ir lá, marcar uma reunião, ouvir melhor esses feedbacks, para ver onde você pode melhorar, onde você pode trazer informação para apresentar na sequência um serviço mais elaborado, né? Então, é muito importante a gente ver se por que esses clientes estão insatisfeitos, às vezes até pode ter sido um ruído de informação, mas se eventualmente for alguma coisa que realmente você não entregou adequadamente, entender por quê e de que forma que a gente pode melhorar isso, né? Bem, então isso a gente estava falando até agora das empresas, né? Então, como avaliar os meus clientes atuais, né? Identificar na nossa base de clientes também quais são os melhores, e eu posso ir agora dar sequência analisando quem são os melhores contatos dessas empresas, né? Então, quem são os advogados da sua solução, com quem você está se relacionando, qual é o cargo, né, qual é a função e a responsabilidade daquele determinado perfil nessa estratégia de negócio, né, na jornada de compras. Então, é bem interessante para a gente perceber, inclusive, quem são os influenciadores, quem são os decisores, e em cada momento com quem você está se relacionando, né? Bem, o objetivo de tudo isso é a gente ter um cenário onde a gente vai ter lá uma fotografia de qual é o perfil daquela minha conta em potencial, com quem eu estou me relacionando dentro dessas empresas, quais são os cargos, né, para que a gente consiga, com base nesse diagnóstico, buscar outros clientes que sejam semelhantes, outros clientes que estejam com comportamento similar aos meus clientes atuais, certo?
Então, aí tem uma tarefinha que a gente definir exatamente qual é o ICP e qual é a persona, né? Então, qual é o perfil de cliente ideal, qual é a empresa que é mais interessante para eu me relacionar e com quem eu quero me relacionar dentro daquela determinada empresa, né? Então, com isso, a gente tem uma etapa de coleta de informações, que é o que a gente viu até aqui, né? Então, ela serve tanto para eu buscar informações complementares, informações adicionais, e para ter essa radiografia do meu determinado cliente atual, como essa parte de coleta, a gente vai fazer agora algo semelhante ao que foi feito para identificar o cliente, mas para conquistar novos clientes, né? Então, agora que eu tenho, que eu já sei qual é o perfil de cliente ideal, como que eu vou montar, por exemplo, uma lista de leads ou uma lista de smart leads para poder conseguir, para poder ter outros que sejam semelhantes a esses que são bons, que já são bons para mim, né? Então, para isso a gente vai organizar todas essas informações, vai fazer higienização desses dados. Em algum momento você vai fazer um enriquecimento de dados, né? E também validar algumas informações. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente coleta informações da base do cadastro de CNPJ, muitas vezes o telefone que está lá, ele é um telefone que ele está desatualizado, ou um telefone de um contador. Então, você tem que validar se realmente aquele telefone ali é útil para você utilizar ou não, ou se você tem que buscar isso em outra fonte de informação, né? E, sempre que possível, automatizar ao máximo todo esse processo, né? Bem, então, nessa etapa de organização dessas informações, a gente pode contar com várias ferramentas, desde o bom e velho Excel, né, onde que você trabalha todos esses dados e internaliza, e daí pode fazer aqui, então, alguns cruzamentos, e tendo outras ferramentas também que estão disponíveis, né? Então, tem uma ferramenta do Google, que é a Data Studio, que é free, e ela tem uma conexão já direta com as ferramentas do próprio Google, né? Do Sheets, por exemplo, para você conseguir fazer esses cruzamentos também. E outras já um pouquinho mais elaborada, tem o ClickView, que é uma ferramenta bem bacana para você fazer cruzamento e ter análise sobre esses dados, né? Que é justamente o que a gente vai falar agora. Então, você coleta esses dados, organiza, e depois, qual é o último passo? É justamente fazer análise, né? Aqui entra o momento também de a gente gerar algumas hipóteses, né? Então, eu coletei todos esses dados e agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber como que eu vou, de que maneira que eu vou melhorar a minha taxa de conversão nos próximos 3 meses, né? Então, você pode gerar algumas hipóteses e para orientar, inclusive, o cruzamento desses dados. Então, como que eu vou, baseado nas hipóteses, eu vou fazer alguns cruzamentos, e aí o caminho melhor de todos é você experimentar mesmo, né? Então, nesse processo de inteligência, a questão de gerar experimentos, validar, confirmar hipóteses ou refutar hipóteses, ele tem que ser feito com bastante frequência. Então, a melhor coisa, às vezes, também é você trabalhar com um conjunto menor de informações, né? Fazer pequenos experimentos e depois ir aumentando isso a partir do momento que você vai confirmando essas hipóteses, né? Então, eu trago aqui também mais alguns exemplos de análise, né, de como que você pode ter informações na linha do tempo, né? Então, digamos que aqui a taxa de clientes que você está adquirindo, né, e verificar na linha do tempo como é que eles estão se comportando, se estão de segmento distintos, enfim, numa visualização georreferenciada para ver se tem algum território, alguma região que é mais interessante para você explorar, né? Então, tudo baseado nesses dados e nas informações que você coletou, né? Bom, aqui vai ser um momento que eu vou falar um pouquinho mais da Intexify, né? Então, todo esse processo de inteligência está dentro do nosso conceito, está dentro do nosso pilar,
né? Então, aqui, inclusive, é uma interface da nossa ferramenta que a gente atua justamente nesse processo aqui de análise e todo aquele cenário que eu comentei, que tem algumas formas de coletar informações, a gente automatiza esse processo. Então, a gente vai no cadastro CNPJ, a gente vai nos sites das empresas, né, a gente vai em redes sociais para coletar todos esses dados e trazer para uma única base de dados e apresentar para o nosso cliente Smart Leads, né, que são aquelas leads que são geradas pela área de inteligência com uma probabilidade maior de conversão, onde no único local você tem o nome da empresa, tem as redes sociais, tem o LinkedIn, enfim, então tudo de uma maneira integrada aqui, para você ter mais velocidade, né, no seu processo de venda. Inclusive aqui eu deixo esse site que é bit.ly/Intexify-SMV, que tem uma campanha lá para quem estiver assistindo aqui a nossa conversa, para que vocês tenham, então, uma satisfação aí nessa nossa jornada aqui de vendas também, né? Tem um benefício, na realidade. Bem, voltando aqui para o nosso tema, então, aqui eu trago algumas outras formas de análise, né? Então, por exemplo, eu observando aqui na linha do tempo como é que está a nossa taxa de conversão, tanto de lead quanto de venda. Tem alguma região que ela é mais interessante, que ela está, e aqui de maneira gráfica, que ela está convertendo melhor. Aqui é para a gente analisar qual é o canal de origem que está representando mais a minha taxa de conversão. Esse canal de origem dos leads, ele pode fazer com que eu consiga fazer um investimento e colocar mais energia nesse canal que está representando uma taxa de conversão maior. Então, sim, a partir do momento que eu tenho essas informações todas organizadas no CRM, eu consigo agora fazer uma análise para tomada de decisão, né? Então, qual é o produto que está convertendo mais? Então, todas essas informações, elas são bem interessantes aqui, justamente para a gente ter uma venda ainda mais efetiva, né? Aqui uma outra informação que a gente pode trazer da performance do nosso time de marketing e vendas, né? Então, como é que está a minha taxa de geração de oportunidades no primeiro momento? Quantos contatos que eu tenho que fazer com o meu lead até ele se transformar em oportunidade, e depois quantos contatos que eu preciso fazer para ele se tornar realmente em clientes. Enfim, então todas essas informações de atividade são bem interessantes aqui para que a gente possa tomar decisões, até para saber se eu preciso aumentar o meu time, ou se tem algum tipo de processo que eu preciso refinar para que ele seja mais efetivo. Enfim, então, estou trabalhando aqui sempre nessas informações de dados aí para tomadas de decisões melhores, né? Bem, agora, já indo para a reta final, trazer aqui alguns pontos que ainda a gente pode utilizar a questão de dados, né, de informação nessa inteligência comercial. Se você possui canal de marketing, né, então é interessante perceber dentro desses canais como é que o mercado encontra você, como é que você gera esses leads e qual é a equipe de marketing ideal. Então, como que a gente responde essas 3 perguntas? A gente vai olhar para nossas estratégias de marketing, para as estratégias de marketing que estão disponíveis no mercado, né? Então, temos aí os mais conhecidos, que é o inbound e o outbound, né? Então, de maneira bem rápida, que o inbound é uma forma de você atrair o cliente até você, e no outbound você vai atrás do cliente, né? E tem uma terceira que nos Estados Unidos está muito forte, está bem consolidado, que é o ABM, ou Account Based Marketing, que é o marketing baseado em contas, que ele, no final do dia, ele vai ser uma junção aqui do inbound com o outbound, né? Então, vou
de uma maneira bem breve, porque aqui eu imagino que seja uma disciplina que a maioria que já conheça, né? Mas só para destacar aqui as duas pontas. Então, no inbound, o cliente é o centro das suas ações, das suas campanhas, né? E no outro lado, no outbound, o marketing é o centro, né? Você vai atrás, o mercado é o centro, né? Então você vai atrás desse cliente. No outbound você trabalha aqui com cold calls, cold e-mails, e no inbound você trabalha aqui com melhorando a performance do teu SEO, de como que você melhora o teu tráfego no seu site, enfim. Então, são duas maneiras de, uma, você atrair o cliente até você, e a outra, de que maneira que você vai, então, atrás dos clientes melhores, né? Então, é interessante você dar uma olhada aí para ver qual que faz mais sentido, qual é a estratégia que faz mais sentido para o seu negócio. Dá para dizer que, em um determinado momento, inclusive, as duas podem fazer sentido para o seu negócio, né? Eu imagino que numa parte inicial de uma empresa, o outbound, ele acaba dando um resultado mais rápido, né? Então, é quando você vai começar a trazer os primeiros clientes, então você tem que bater na porta, tem que ir atrás, então o outbound ele acaba tendo um resultado melhor, né? E o inbound, ele vai começar a dar resultado para você daqui a uns 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? Então, pode ser interessante utilizar em algum momento as duas estratégias, né? Bem, e aí explorando um pouquinho mais, e como sendo essa novidade do Account-Based Marketing, né? Então, comparando aqui com o funil de vendas tradicional, onde a gente faz todo o processo de marketing de conteúdo, vai fazendo, identificando quais são os leads que estão mais interessados, fazendo a nutrição, até que eu faça a conversão deste lead, né? Então, isso fazendo uma analogia, é como se eu estivesse fazendo uma pescaria com rede, onde eu jogo a rede. De início acaba vindo vários peixes, alguns muito bons, outros nem tanto, né? Mas faz parte do processo, então eu qualificando eles até chegar no fundo do funil. No Account-Based Marketing, ele já é diferente. Você já identifica na sua base de clientes atuais quem são os melhores clientes, e aí você vai buscar outros que sejam semelhantes. Né? Então, com isso, a gente, nessa analogia com a pescaria, fala como uma pescaria de arpão. Né? Então, eu percebo que um determinado segmento, um determinado tipo de empresa é aquela que responde mais pelo consumo do meu serviço. Então, eu quero outras que sejam semelhantes a estas. E dentro dessas outras, eu quero saber também quais são as pessoas quais são os decisores, com quem eu preciso conversar, né? Uma vez eu fazendo a seleção dessas contas, identificando esses contatos, o que eu posso fazer agora? Agora eu vou fazer a nutrição desses leads. Por isso que o Account-Based Marketing ele pode ser a junção do outbound, que é quando eu estou no primeiro momento aqui, que eu identifico, então, quais são as contas que eu quero ir atrás, e agora com o inbound, que é quando eu vou gerar conteúdos, a diferença aqui é que eu vou gerar conteúdos muito mais personalizados, conteúdos específicos para aquele determinado segmento. E é aqui que a gente, inclusive, traz a junção do time de marketing e vendas. Né? Então, tem algumas estratégias de ABM, onde existe um time onde tem um profissional de marketing, um profissional de vendas, às vezes até mais de um, dedicado exclusivamente para aquelas contas, trabalhando realmente em conjunto. Também outras características que a gente traz do ABM, ele geralmente é para contas maiores. Por quê? Porque ele tem um pouco mais você tem que dar um pouco mais de energia, ele tem um pouco mais de complexidade, então ele tem que justificar o investimento. Né? Geralmente, aí, contas acima de 10 mil, 20 mil, 50 mil de retorno, que vale mais a pena o investimento em cima desse tipo de estratégia. Né? Bem, então, como estava comentando ali, a analogia da pescaria com a rede, com a pescaria com arpão. E quando a gente está trabalhando também na questão do IBM, nós estamos saindo da questão da quantidade, né, que é justamente a pescaria com a rede, para a qualidade, que é quando eu sei qual é o tipo de peixe que eu quero, e eu quero uma quantidade menor,
mas com uma probabilidade maior de conversão, né? Então, a gente está trabalhando com qualidade agora e não quantidade. Então, interessante aqui a gente justamente definir quais são os nossos canais de marketing, né? Inbound, outbound, ABM, a junção dos dois, então, para que a gente possa dar sequência nisso. Vou dar uma aceleradinha aqui, para a gente otimizar também o tempo. E agora, a gente quer verificar o seguinte, quais são os canais de venda, né? De vendas. Vamos lá. Algumas coisas que a gente pode observar dessas estratégias de vendas, a gente tem, para saber os canais também, questão das estratégias, né? Então, a gente tem aqui as mais conhecidas, que é o Self-Service, Inside Sales, Field Sales, e agora tem também o VAR, aí, quando a gente utiliza parceiros, franquias, indicações, e por aí vai, né? Então, tem um gráfico aqui que ele acaba trazendo algumas informações com relação aos três que são mais tradicionais, né? Então, geralmente, quando eu tenho o meu ticket médio até R$1.000, a maioria dos meus esforços é fazer para self-service, ou seja, fazer com que o cliente entre no meu site, faça a escolha do produto, faça a escolha do serviço, faça o pagamento e não tem nenhum contato com o meu time de vendas, né? E geralmente aqui até R$1.000, mas a maioria são ticket médios em torno de até 300 reais. Por quê? Porque se eu botar uma ou duas pessoas a fazer contato aqui com o meu cliente, ele pode aumentar muito o meu CAC, então ele pode tornar essa operação inviável, né? Quando eu já estou trabalhando aqui com contas um pouco mais significativas, eu já tenho aqui meu ticket médio entre 1.000 e 5.000, eu já tenho uma taxa aqui de energia, de esforço, que vale a pena também eu fazer um inside sales, ou seja, fazer vendas internas. Eu tenho um time de pré-venda, e depois um time de venda final interno, né? Então, esse ticket já começa a me dar liberdade, né, para eu começar a fazer esse investimento no meu time comercial. E se eu estou indo agora aqui para tickets maiores, né, então, digamos que eu já estou aqui indo para 5.000 a 25.000 e mais do que, e aí eu já começa a me aparecer, então, aqui a oportunidade de eu fazer field sales, fazer vendas em campo, né? Se bem que durante esse período, por isso que é muito interessante, eu falei lá no início, né, de a gente olhar sempre as variáveis externas, o que o cenário atual acabou nos oferecendo? Uma oportunidade até para esses tickets aqui maiores, eu trazer para o feed sales, para vendas, para inside sales, para vendas internas. Então, tinha muitas empresas que não estavam experimentando a venda de inside sales, que foram obrigados a fazer isso e acabaram percebendo que isso é muito interessante, né? Então, tem empresas, inclusive, que bateram a meta do ano já agora em setembro, né? Então, é claro, teve algumas que sofreram um impacto muito forte, mas teve alguns casos bem positivos com relação a isso, né? Justamente porque perceberam essa outra forma de vendas que acelerou bastante o processo. Então, bem interessante aqui também a gente definir os canais de vendas, qual é o modelo que faz mais sentido para o seu negócio. E agora, para concluir, para últimas métricas comerciais, então, definir qual é o teu CAC, né? Qual é o teu custo de aquisição de clientes, qual é o teu LTV, quanto que ele te deixa de dinheiro na mesa por um determinado período de tempo e qual é o retorno sobre esse investimento, né? Então, de maneira bem simples, né, o CAC é tudo que todas as suas despesas que estão envolvidas no teu time de marketing e vendas. Salários, se tem algum tipo de aluguel, alguma sala específica para o time de marketing e vendas, se tem algum aluguel de equipamento, enfim, se você usa mídia paga para atrair os clientes, se tem alguma ferramenta de automação de marketing, então todos esses custos você divide pela quantidade de novos clientes que foram convertidos mensalmente. Com isso, você vai ter o CAC, certo? O custo de aquisição de cliente. E depois, do outro lado, você tem o LTV, que é quanto que esse cliente deixa na mesa. Qual é o teu ticket médio? Aí tem a média de transações e também aqui o tempo de retenção. Então, você tem um ticket médio de R$500
e o cliente fica 10 meses com você, pô, você tem um LTV de 5 mil, né? E aí, qual foi o teu custo de aquisição? Digamos que você tem despesas em torno de 10 mil para fazer essa aquisição por clientes, quantos clientes você conquistou por mês, né? Então, pega esse 10 mil, se for 10, você tem o custo de aquisição de 1.000. E agora, olhando aqui o seu LTV, então você tem um custo de aquisição de 1.000, aí a gente tem uma determinada proporção, que para cada, que é de 1 para 3. Então, se você tem um custo de aquisição de 1.000, o seu cliente tem que deixar em torno de 3.000 na mesa para que tenha valido a pena, para que tenha um break-even em cima desse determinado aquisição. Tá? Então, essa relação aqui é bem interessante de 1 para 3 de fazer essa análise. E, por último, a questão do ROI, né, que é a receita sobre o investimento. Então, é receita menos o custo, dividido por custo, vezes os 100, aí você tem qual é o retorno que está tendo aí no seu negócio. Né? Então, essas métricas aqui são bem interessantes para o negócio. Bem, aqui a gente já está avançando bastante um tempo, eu vou agora falar bem rapidamente, aqui é um exemplo que eu tinha de uma técnica de ABM, né? Então, quando você faz uma campanha personalizada para um determinado cliente, aqui foi uma ação que a Rock Contact fez, ele percebeu que eles queriam ir para contas enterprises, e na análise que eles viram, o decisor de uma conta enterprise, ele é mais experiente, então gostava de realmente ter um material físico. E aí eles fizeram uma revista, uma edição especial, e mandaram para os decisores daquelas contas que eles queriam converter, para que eles pudessem levantar a mão. E aqui teve realmente um êxito muito grande, teve um sucesso nessa ação que eles fizeram. Então foi bem personalizada, foram para empresas maiores e onde eles tinham os decisores mais experientes, né? Aqui tem uma outra ação, bem rapidamente, nós realizamos quando participamos, a Intexify participou de um evento, a gente estava patrocinando, então tinha acesso ao aplicativo dos clientes que estavam naquele determinado evento, dos outros patrocinadores, e a gente analisou aqueles que eram mais interessantes para nós, e o que nós fizemos? Criamos uma cerveja especial, que chamou Leads for You, e a gente entregou essas cervejas somente para aquelas contas que eram mais interessantes para a gente. Né? Nosso objetivo também era que tivesse aí um retorno sobre esse agrado, esse mimo que a gente colocou. Tá? E aqui, para concluir, só fechando ainda a questão de ABM, ele tem 3 etapas, tá? Então, ele pode ser feito campanhas para muitas contas, para poucas contas e chegar no nível de one-on-one. E, é claro, quanto mais específico, mais energia e mais investimento você tem, mais o retorno também ele é muito maior. Né? Então, chegar no one-on-one aqui é se for um ticket médio, se esse retorno aqui ele for muito grande para o teu negócio. Então, com isso a gente conclui, né? Então, as etapas aqui da inteligência comercial, que é a coleta, organização, análise e difusão. E nessa conclusão, gostaria de deixar essa frase aqui, que ela foi dado mais ênfase aí pelo Peter Drucker, mas foi cunhada por William Edwards Deming, que não se gerencia o que não se mede. Né? Então, a gente está numa linha, como eu falei lá no início, que os dados, informação, eles estão aos montes, né? É claro que, às vezes, você precisa de algumas tecnologias, de alguma infraestrutura para poder coletar ao máximo, mas desde que você está iniciando o seu negócio, ou se você ainda não tem uma estrutura tão grande, mas já começa a coletar os dados, já começa a organizar numa planilha que seja, para você pelo menos ter essa cultura data-driven, que a um determinado momento você vai perceber que essa análise das informações elas vão ser muito úteis aí para o seu negócio. E para finalizar, então, aquela imagem lá de marketing e vendas disputando, na realidade, o que a gente imagina que deva acontecer
é justamente marketing e vendas aqui trabalhando juntos, né? Até porque o osso ele é o mesmo, a gente no final do dia quer converter mais vendas, quer ter mais sucesso, mais êxito na área de vendas, então trabalhar a área de marketing e vendas aí juntas é o mais indicado, que é um desafio também, mas é bem interessante se a gente conseguir isso. Então, aqui tem meus dados, né? Tem meu e-mail, aqui tem um LinkedIn, que é Edus Matos, e nas outras redes sociais também são todas com Edus Matos. Estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa que tiver alguma pergunta, algo que possa colaborar, fiquem à vontade, estou à disposição. Agradecer novamente aqui a Clint pelo convite e parabenizar novamente aí pelo sucesso que está sendo as semanas de marketing e vendas, né? E vida longa aí para esse projeto, que ele traz cada vez mais aí compartilhamento de conhecimento para quem está no mundo aí nessa jornada de empreendedorismo. Obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir até aqui e sucesso aí na jornada empreendedora de vocês. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.